Talvez podemos fazer um pequeno resumo de tudo que vimos até agora, que nos levou até esse ponto que talvez podemos chamar ponto culminante. Aquilo que acabamos de ver nos versículos 24 e 25. Ontem nós vimos que o ser humano está definitivamente, totalmente perdido, sem condição alguma. Não importa a sua ascendência, não importa a sua origem, não importa se é judeu, um gentio refinado, ou então alguém que não tem cultura alguma. E também vimos que o ser humano procurou sempre se aproximar de Deus mediante a religião. Mas também vimos que isso não tem fruto, não resulta em nada. Não importa se a religião é voltada para o Deus único e verdadeiro, como no caso dos judeus. Não importa se a religião era mediante a cultura e a filosofia grega. Também vimos que as obras de nada serviam. E percebemos na história humana que o homem sempre procurou, de alguma forma, se aproximar de Deus, procurou agradá-lo, procurou ganhar o favor de Deus. Mas tudo isso era inútil, tudo isso era infrutuoso, porque, como vimos também nos versículos 10 a 18, não havia um único que de alguma forma pudesse agradar a Deus. E então também vimos que a avaliação, a sentença de Deus era que todos estavam condenados. Nenhum escapava. E será que Deus era injusto ao pronunciar essa sentença? Não, de maneira nenhuma. Quem se afastou de Deus, quem pecou, foi o homem. Deus não o colocou nessa situação de perdição. O homem que se colocou a si mesmo. E então Deus poderia, eventualmente, condenar a todos indiscriminadamente, lançá-los a todos no lago de fogo. Continuaria sendo justo. Mas Deus, na sua graça, na sua bondade, na sua misericórdia, quis prover o meio de salvação. Ele quis que seres humanos possam sair dessa condição irremediável. E então chegamos ao que vemos nos versículos 24 e 25. O único meio para poder sair dessa situação desesperançada e desesperada, Deus proveu. Ele enviou seu Filho. Ele propôs a seu Filho Cristo Jesus como meio de expiação, como propiciação. O Deus justo e santo também proveu a esse meio para que seres humanos pudessem sair, ou melhor, escapar da condenação eterna e ser salvo.
Assim como diz no versículo 22, no final, e 23, porque não há diferença, porque todos pecaram, assim também não há diferença, não há outro meio, não há possibilidade alguma de ser salvo, a não ser se apropriar, reivindicar para si, pela fé ou mediante a fé, essa propiciação, essa justificação que temos no Senhor Jesus. Ninguém alcança o favor de Deus por meios próprios, mas todos os que, pela fé na obra de redenção, se aproximam de Deus e dessa forma podem sim obter então o perdão e principalmente a justificação. E dessa maneira, sim, podem ser salvos. Interessante ver como Deus facilitou as coisas. Nós vimos que no capítulo 1, que a divindade de Deus, os atributos de Deus eram manifestos, e os homens claramente podiam entender, distingui-los na natureza, e isso era indutório para que eles reconhecessem a Deus, dessem-lhe glória, agradecessem. Era um caminho que Deus induziu o homem e esperava um retorno dele. Mas o homem, em sua inteligência, ou em sua obstinação, melhor falando, sua cabeçudice, preferiu, eu acho diferente. Eu penso diferente. E mudou a imagem de Deus de homem corruptível como de aves, quadrúpedes e espécies de répteis. Bom, não quero me demorar, mas agora Deus manifestou a sua justiça testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé. Agora o homem precisa apenas crer, dar crédito. Ele que não quis dar crédito a Deus pela natureza, pela sua consciência, ele está sendo chamado a dar crédito no sangue do Senhor Jesus. E nós vimos que essa nova dinâmica das coisas, esses novos parâmetros, Deus fez tudo. E espera de nós apenas um amém, por assim dizer. Espera do ser humano apenas o reconhecimento da verdade de Deus. E é interessante que o homem, ele tem as suas verdades. Cada um tem as suas verdades. A gente vê muitas vezes discussões políticas, até mesmo países entram em guerra, porque cada um tem a sua verdade. Insiste na sua verdade e surgem conflitos. Pelo menos, falando em conflito, alguma coisa tem que estar errado, porque do contrário não há harmonia nas coisas. Mas, sintetizando aqui, Deus espera a fé em Jesus Cristo. Deus estabelece as regras e é uma coisa que nós não temos, se analisarmos, não temos como negar. Não há nem outra opção. Não há, você escolha A, B, C. Não. Deus propôs a Jesus Cristo. Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, Ele nos propôs
Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo. Eu estou lembrando de Atos 17, versículo 30. Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens em toda parte que se arrependam. E, mediante a fé em Jesus Cristo, creem que Deus está com a razão. De que Deus, a proposta de Deus é a única que pode, de alguma forma, nos tornar propícios a Ele, mediante a fé. E a fé, ela tem que repousar em alguma coisa. A fé não custa, mas ela precisa, ela não é abstrata, ela não é ao léu. A fé, ela se ancora em alguma coisa. E nessa carta aos Romanos mesmo, nós aprendemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, o que Deus quer, por outras palavras, mediante a fé, é que nós demos crédito à sua palavra. Nós demos crédito à sua verdade. Não insistir na nossa ideia, mas reconhecer, como nós lemos aqui, no versículo 4 do versículo 3, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. O homem precisa parar de pensar que ele tem a verdade. A verdade não está nele, está em Deus. E a magnitude, também me chama a atenção, a magnitude dessa obra, já foi dito, o irmão Michael falou, ela não é apenas para quem crê hoje, a obra de Cristo cobre toda a história do gênero humano. Quando Adão pecou, aquele animal do qual Deus fez as peles, foi uma alusão para o sacrifício que o Senhor Jesus prestaria. A lei, todos aqueles que, como lemos aqui, Deus na sua tolerância deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. E que tolerância! Nós vemos quantas vezes Deus estava prestes a aniquilar o povo de Israel no deserto. Só para dar um exemplo. Que tolerância que Deus foi hesitando de destruir a humanidade, até que por fim se manifestou, na plenitude dos tempos, o seu Jesus Cristo, o seu Filho Jesus Cristo. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Então nós imaginamos agora como Deus tem prazer também de ser justo e justificador. Tem prazer de perdoar o pecador. Tem prazer de ver fé em algum ser humano. A fé honra a Deus. E quando um ser humano evidencia fé em Deus, ele está dando a ele o crédito que Deus merece. Acho que já deu tempo, eu gostaria de propor aquele hino, Tudo Fez Jesus Completo. Tudo fez... Ok. 168. 568.